Pessoal, boa noite. Cheguei em casa, tomei um banho. Estava vendo aqui a minha amiga de Face, Mariana Torres, pedindo para eu falar um pouco, esclarecer um pouco essa questão da energia elétrica na época do Fernando Henrique e agora na época do governo PT, inclusive este último da presidente Dilma. E muito pouco tempo para falarmos toda a experiência e observações que eu tenho, mas eu gostaria de falar exatamente a questão do racionamento e a questão que vivemos hoje. Rapidamente, o que nós temos e tivemos no governo Fernando Henrique foi o ressurgimento do setor elétrico. A década de 80 foi um caos econômico, dezenas de obras hidrelétricas paradas, os custos das obras eram altíssimos e foi feita toda uma estratégia. Ainda ele, senador, ele foi relator da Lei 8987, depois como presidente a Lei 9074, 9427, 9987, todo um aparato para permitir ressuscitar o setor elétrico que estava quebrado, que estava devedor e que estavam com dezenas de obras paradas. Muito bem, toda a estratégia tinha uma visão, era atrair capital privado, porque o Brasil não tinha poupança e tinha uma enorme dívida. Naquele momento, o dólar estava em R$1, 1 a 1, e o petróleo era 10, 11 dólares o barril. Isso foi o grande problema que teve depois durante o final do governo Fernando Henrique e começo do segundo governo. O que se passou foi que a grande reestruturação turbinou o setor elétrico brasileiro, criou-se um modelo de geração, um modelo de transmissão que é o mesmo que está até hoje, um modelo de distribuição que é o que está aqui hoje, de maneira modificada, porque fizeram uma política demagógica de redução de tarifa para poder ganhar votos e quebrar o setor. Mas o que é importante dizer é que o modelo de geração que eles dizem que recriaram, na verdade eles não recriaram e deram uma outra roupagem. De certa forma, corrigiram erros, o que é normal, o que é uma evolução normal da sociedade, dos governos, é corrigir, aperfeiçoar erros ou situações do passado. E foi o que foi feito em parte, e em outra parte foi, depois já no governo Dilma, foi uma destruição de valor do setor elétrico. Muito bem. O racionamento. Por que aconteceu no governo Fernando Henrique? Houve toda uma estratégia para trazer gás para o Brasil. E isso foi feito, teve uma política, um planejamento, um pensamento geopolítico, trouxe com o gasoduto Brasil-Bolívia o gás da Bolívia para o Brasil. Este gás chegou na data pretendida, planejada, foi dezembro de 98. Com este gás, pretendia-se gerar com termoeletricidade. Por que termoelétrica? Porque tinha havido uma grande evolução no mundo com a tecnologia do ciclo combinado e o preço do petróleo estava baixo, portanto do gás estava baixo. De outra parte, a questão ambiental na Amazônia era uma questão muito séria e naquele momento se respeitava o IBAMA, se respeitava os interesses ambientais na Amazônia, coisa que foi totalmente desprezada. O setor ambiental na Amazônia foi atropelado pelo interesse das empreiteiras nas obras de Belo Monte e do Rio Madeira. Muito bem. Então, a estratégia era instalar termoeletricidade com custo e com eficiência adequados, ou seja, as térmicas eram a ciclo combinado a gás, o que tem de melhor na geração termoelétrica, que é o que hoje está salvando o setor brasileiro da crise maior, porque as térmicas que esse governo instalou são caríssimas e ineficientes. As térmicas que foram instaladas com a política do Fernando Henrique são as eficientes, são as que estão sustentando e não deixando entrarmos em crise. Muito bem. Depois desse gasoduto Brasil-Bolívia, praticamente nada se fez efetivamente de gás no Brasil. Ao contrário, a Bacia de Campos está entrando numa derrocada, reduzindo a sua produção de gás de 15% a 20% ao ano, por falta de investimentos. Aí vocês vão falar, mas então por que teve o racionamento? O racionamento teve porque as obras de termoelétrica atrasaram exatamente quando houve a crise da Ásia e a crise da Rússia e aconteceu, portanto, uma desvalorização do real. Paralelamente, o petróleo pulou de 10, 11 dólares o barril para 30 dólares o barril. A combinação desses dois efeitos levou, e mais o risco país, que vamos lembrar que nós estávamos saindo de um período inflacionário altíssimo, o Brasil ainda tinha crédito baixo, porque era a transição, quem enfrentou essa transição foi o governo Fernando Henrique, e portanto os investidores desistiram das termoelétricas. A Shell chegou a ganhar a termoelétrica de Piratininga e desistiu
quando o gás chegou com o gasoduto Brasil-Bolívia, faltava a térmica para queimar aquele gás, porque os investidores não tinham mais interesse, o gás aumentou de preço por causa do câmbio, por causa do preço do petróleo. Faltou, portanto, esse laço térmico. Muito bem, ainda assim havia uma condição de capacidade razoável, mas houve uma hidrologia horrorosa no Nordeste, como agora está tendo, e uma horrível no Sudeste também. A combinação disso tudo levou ao racionamento, mas vamos lembrar, racionamento no Brasil não é invenção do Fernando Henrique. Já teve dois racionamentos, tiveram dois racionamentos no Sul, racionamento no Nordeste, só que o sistema não era interligado. Quem fez a interligação do sistema no Brasil foi o governo Fernando Henrique, com a linha Norte-Sul e com a interligação do Sul ao sistema do Sudeste e Centro-Oeste. Por isso, o sistema integrado, ele é muito bom quando as coisas vão bem. Quando as coisas vão mal, todo o sistema, todo o país paga o preço. E foi o que aconteceu. Então, o racionamento teve um impacto muito forte no Sul, não foi tanto, mas teve um impacto muito forte no Nordeste e no Sudeste e Centro-Oeste. Muito bem. Agora, qual que é a diferença de hoje? Este governo prometeu que nunca mais ia fazer termoelétrica, que o governo Fernando Henrique fez errado de fazer as termoelétricas, que só ia fazer hidrelétrica na Amazônia. Atropelou os órgãos ambientais, fez um faz de conta de hidrelétrica barato. Belo Monte, por exemplo, prometeram a 19 bilhões de dólares, já está em mais de 35 bilhões de dólares. Tudo isso com subsídio do BNDES, com mudanças de regras que oneram o consumidor para dizer que a energia era barata. Assim foi também no Rio Madeira. Continuaram licitando e fazendo a expansão de hidrelétricas na Amazônia, que eu critico pelo desconhecimento, pelos impactos ambientais e principalmente climáticos que estão dando hoje. Grande parte do problema que vivemos no Sul e no Sudeste de seca é consequência desse desmatamento da Amazônia. Muito bem. Então, o que nós vemos é que eles não conseguiram abandonar as termoelétricas, ao contrário, instalaram termoelétricas de forma descabida, de baixa qualidade, queimando óleo pesado, com problemas ambientais, com custo elevadíssimo. Porque não conseguiram atender às metas para garantir o crescimento do país. E o que salvou foram as térmicas instaladas, assim combinadas, boas térmicas que estão operando plenamente hoje, construídas graças à política de expansão de térmica do governo Fernando Henrique. Ora, então, tudo bem, mas não teve racionamento hoje. Há uma coisa fundamental em economia. O que é racionamento? Na verdade, o que nós queremos numa economia saudável é a racionalização do consumo. Se falta uma coisa, seu preço sobe. Isso é ótimo, isso é ótimo. No governo Fernando Henrique não houve tempo de criar este mercado para ter essa resposta. Neste governo houve tempo, havia um mercado e foi destruído. As regras foram quebradas pela presidente Dilma e levou então a um caos. Qual é o caos? Teve que gerar termoeletricidade, as térmicas caras, onerando o consumidor. Mas era véspera de eleição, faltava um ano. Então criaram-se regras que levaram enormes prejuízos às empresas, principalmente às empresas estatais. Ora, agora, e esta dívida? Não podemos ainda passar para o consumidor, ele tem que fingir que está tudo bem, que está boa, está barata a energia. Criou-se um grande financiamento para que o consumidor pague a partir do ano que vem. Somando os prejuízos das empresas geradoras, principalmente as estatais, mas os prejuízos das distribuidoras e o que o consumidor vai pagar, há números variados, mas pode-se avaliar que está entre 50 bilhões de reais a 100 bilhões de reais. Seguramente podemos dizer que é mais de 25 bilhões de dólares. Ora, 25 bilhões de dólares foi a grande dívida que a lei chamada Eliseu Rezende, a 9631, se não me engano, que fez um grande acerto de conta pagando uma dívida enorme acumulada durante a década de 90 que permitiu ao setor recuperar. Nós estamos vivendo um problema ainda maior e quem paga é a viúva. A viúva é o governo, é o Estado, somos nós contribuintes, mas não neste momento da eleição. Agora parece que está tudo bem, mas vamos lá. Quem mora no Lago de Furnas sabe que o lago está baixo. Entretanto, quando Lula foi eleito a primeira vez, aproveitando da crise energética, ele foi lá no lago, andou todos os municípios, dizendo: eu, presidente, jamais o lago vai esvaziar novamente.
Depois dele presidente, o lago esteve baixíssimo 3 vezes, mas claro que agora mais ainda. E vai demorar, não é só abaixar o lago, mas é o tempo que fica baixo, trazendo grandes prejuízos para a economia do seu entorno. Três Marias é ainda muito pior. Está quase totalmente vazio do seu volume útil, 4,5% só. Uma barragem que foi feita para uso múltiplo. Portanto, com essa demagogia de tentar não aumentar o preço de energia, o governo aumentou, facilitou consumir mais para dizer que estava tudo bem, acumulou uma dívida enorme e impactou a população no entorno dos reservatórios. Mas não só no entorno dos reservatórios. A hidrovia Tietê-Paraná, que nem no racionamento do governo Fernando Henrique chegou a parar, está parada há 2 meses. Ninguém entende por que se esvaziou um reservatório que não tem importância. É só 3% do sistema energético Sudeste e Centro-Oeste. Mas uns, e eu estou neste grupo, acreditam que foi esvaziado Ilha Solteira e Três Irmãos para inviabilizar a hidrovia e, com isto, fazer que tenhamos mais 1.000 caminhões por dia carregando soja e milho nas estradas de São Paulo, entupindo-as e mostrando que o governo Alckmin é ruim. É esta a política que eu me bato contra, a política suja, a politicalha. Esta eu não quero. E por isso que eu lhes digo, vamos continuar em outros vídeos, estudando, entendendo melhor o problema do racionamento do governo Fernando Henrique e deste, que de fato é um racionamento de energia que nós não estamos sentindo, mas que está o que nós chamamos custando o valor do déficit, o valor da falta de energia. Seria muito mais racional que eu economizasse, que você economizasse, que é um ato salutar, que é uma coisa normal que se faz quando uma determinada mercadoria aumenta. Mas não porque tinha eleição. E este fingimento será descoberto, desmascarado e terá um custo elevado para nós a partir do 1º de janeiro. Muito obrigado, voltaremos a esse tema oportunamente. Um abraço.